Olá, com esse vídeo de hoje eu vou falar um pouquinho para vocês sobre jejum intermitente. O jejum intermitente tá uma febre, né, dentro de muitos consultórios, na rede social, muitas pessoas adeptas ao jejum, mas vamos colocar os pingos nos is em relação ao jejum intermitente, né? Como que o nosso organismo reage frente a um jejum intermitente? O jejum intermitente ele foi inserido há muitos anos atrás dentro de um contexto religioso e ok, né, como uma purificação espiritual dentro do contexto religioso. Só que ele também foi sendo estudado para prevenção e tratamento de algumas doenças. E aí que a gente precisa delinear melhor isso. O que acontece no nosso corpo? O cérebro precisa de energia em forma de glicose, tá? De ATP. Quando a gente passa longos períodos sem se alimentar, longos períodos em jejum, o nosso cérebro, o nosso corpo começa a se adaptar, se rearranjar a fim de dar glicose para o cérebro, a fim de dar energia para o cérebro. E aí começa a acontecer o acúmulo de corpos cetônicos, que é o resultado da oxidação incompleta de lipídios, gorduras, tá? E aí, o que acontece? Chega num ponto que o corpo está saturado de corpos cetônicos e vai ter uma sinalização, uma inibição dessa molécula que quebra a gordura, dessa enzima que acaba fazendo a lipólise, né? A quebra dessa gordura. Por quê? Porque eu já não estou conseguindo fazer minha oxidação completa de lipídio, eu estou tendo muito acúmulo de corpos cetônicos, então parou aí. Quando dá essa inibida na quebra de gordura, o cérebro ainda continua precisando de energia. Como é que ele vai conseguir energia? Através da quebra de proteínas. Então começa a formação de neoglicogênese, que é a formação de moléculas de glicose a partir da quebra de proteína. Então pessoas que fazem jejum, elas é falsamente dito o jejum como emagrecedor. Por quê? Porque vai chegar num ponto que seu corpo vai parar de quebrar proteína, vai parar de quebrar gordura para começar a quebrar proteína. Então, na balança pode até diminuir o peso, mas está diminuindo o peso com qual qualidade? Com perda de massa muscular. E ninguém quer perder massa muscular, né? Ah, Kátia, mas o jejum, ele também melhora índice glicêmico, ele também é usado para controle de insulina. Ok, muitos estudos também mostraram isso, né? Claro que quando você para de comer, o excesso de glicose circulante o cérebro vai usar como fonte de energia. Só que isso vai ter um limite. E pós isso, o que vai acontecer? A quebra de massa muscular. Né? Então todo esse processo bioquímico também acontece. Então isso precisa pesar, colocar na balança para ver o que é melhor para o corpo. O jejum, ele é usado muitas vezes erroneamente pelas pessoas como uma forma de punição. Ou seja, ontem eu enfiei o pé na jaca, comi pra caramba, saí da linha da minha dieta e hoje eu vou fazer jejum para poder compensar. Isso também lá atrás, culturalmente, vem de um processo, vem de um contexto religioso, né? A purificação do espírito, a purificação do corpo. Mas as pessoas acabam não usando isso como uma cultura religiosa, né? Com um contexto religioso, e sim forma de punir e de purificar o corpo por conta de um erro que eu cometi, de ter comido demais, de ter exagerado na minha comida no dia anterior. Isso também precisa ser claro porque vai levar a certos danos, né? Quando o nosso cérebro ele fica sem glicose, sem a fonte de energia, a fonte mais rápida de energia, né? Sem o alimento, ele também se adapta instintivamente. A gente passa do racional para o instintivo. A gente começa a mudar o humor. Então tem alteração de humor, a pessoa fica mais mal-humorada, pode ter dor de cabeça, pode ter mal-estar, fraqueza, cansaço. Isso tudo é adaptação do seu corpo frente à falta de energia. Então o corpo começa a procurar dentro dele formas de quebrar a proteína para conseguir essa glicose. Então isso tem que ser tomado cuidado, né? Tem que ser, os estudos, muitos estudos mostram isso.
risco-benefício muitas vezes não vale a pena para fazer o jejum intermitente. Apesar de terem estudos mostrando que ele regula a ação de insulina, que ele controla a glicose sanguínea, sim, por conta bioquímica mesmo do cérebro usar a glicose circulante e com isso diminuir essa glicose circulante, ok? Só que isso também causa prejuízos, causa esse excesso de corpos cetônicos, vai bloquear a quebra de gordura e vai induzir a uma quebra de massa muscular, uma quebra de proteína, tá? A fim de conseguir essa glicose. Então tem que ver se o risco-benefício vale a pena. Muitas pessoas se adaptam ao jejum, muitas pessoas usam o jejum e não se sentem mal e tá tudo ok, tá? Uma outra coisa importante para falar é que precisa ser muito bem monitorado e muito bem pensado nesse jejum, porque quando mostra risco-benefício, quando compara reeducação alimentar com jejum intermitente, os estudos em relação a emagrecimento, em relação a controle de insulina e a controle de glicose, não tem diferença entre a reeducação alimentar e o jejum intermitente do ponto de vista de controle de glicemia e de controle de insulina. Só que quando você coloca massa muscular, o jejum intermitente perde mais massa muscular do que a reeducação alimentar, tá? Então isso precisa ser realmente analisado com delicadeza, tá bom? Existem estudos falando que o jejum intermitente beneficia no controle de células tumorais por conta de você bloquear os nutrientes que vão fazer o tumor crescer, tá? Então, ok. Só que como acontece a perda de massa muscular também, e um paciente oncológico, ele já tem perda de massa muscular por conta de estar numa doença consumptiva, esse risco-benefício também não vale a pena, né? Pelo contrário, a gente precisa bombardear a pessoa de nutrientes, a gente precisa suplementar muitas vezes o paciente oncológico com nutrientes para que a desnutrição não piore o quadro dele, né? No tratamento oncológico. Então, é importante estudar, é importante analisar isso direito e buscar um profissional de confiança para te orientar nesse processo. Espero que eu tenha esclarecido. Um outro vídeo eu vou falar mais bioquimicamente falando sobre como essas reações ocorrem, né, metabolicamente falando. Um abraço a todos.